Bem-vindos a esta análise. Hoje o nosso objetivo é desvendar um conjunto de regras que são, na prática, a espinha dorsal da advocacia aqui no Brasil. Nós vamos usar como base uns materiais que recebemos que são guias de estudo bem focados para a prova da OAB. A ideia é explorar os direitos e as prerrogativas que todo advogado tem, não como pessoa, mas como profissional. E o ponto de partida que esses guias propõem já nos joga no centro da questão, sabe? A ideia de que esses direitos não são privilégios pessoais, mas sim ferramentas. Ferramentas, essa é a palavra. Exato. Ferramentas essenciais para a defesa dos direitos de qualquer cidadão. É um conceito poderoso. A partir daqui, vamos desempacotar o que isso realmente significa. E essa é a chave para entender todo o resto. Se a gente perde essa premissa de vista, tudo pode parecer um privilégio sem justificativa, né? O que os materiais mostram é que essas prerrogativas que estão lá no Estatuto da OAB são um reflexo direto de princípios constitucionais muito maiores. O artigo 5º da Constituição. Isso, eles mencionam o artigo 5º, o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa. Pensa bem, como um cidadão pode ter uma ampla defesa se o profissional que o defende pode ser intimidado, certo, ou ter seu trabalho vasculhado, ou ser impedido de falar com o cliente dele? As prerrogativas do advogado são, no fundo, a armadura do cidadão perante o sistema. Gostei da imagem. A armadura do cidadão. Então vamos começar a analisar as peças dessa armadura. A primeira, e talvez a mais robusta, é a inviolabilidade. Os documentos destacam que o escritório do advogado, seus arquivos, seus computadores, as conversas com clientes, tudo isso é inviolável. Não é um lugar onde a polícia pode simplesmente entrar procurando provas contra um cliente. Mas é aí que a coisa fica um pouco mais complicada. Essa proteção não pode ser um escudo para o próprio advogado cometer crimes dentro do escritório, certo? Onde que a lei traça essa linha? Essa é a grande tensão, né? Do Estado de Direito. De um lado, a necessidade de investigar crimes, não importa quem os cometa. Do outro, o risco de que o poder de investigação seja usado para intimidar a defesa e, por tabela, enfraquecer os direitos do cidadão. E como a lei equilibra isso? A lei tenta equilibrar esses pratos de uma forma muito específica. A busca e apreensão no escritório de um advogado só pode acontecer se houver indícios de que o próprio advogado cometeu um crime. Ah, então o foco tem que ser nele. Nele. O foco tem que ser o advogado como cidadão, não o advogado como defensor de um cliente. E os filtros são bem rigorosos. A decisão do juiz precisa ser muito, mas muito bem fundamentada. Não pode se basear, por exemplo, só numa delação premiada que ainda não foi confirmada. Isso, confirmada por outras provas. Além disso, o mandado tem que vir, com nome e sobrenome. Tem que ser extremamente específico, detalhando o que se busca e por quê. Não pode ser uma pescaria para ver o que se encontra. Exatamente. E talvez o mais importante, um representante da OAB tem que acompanhar a diligência. Certo. E qual é o papel exato desse representante? Ele está lá só para observar ou tem poder para intervir? Ele tem um papel ativo e fundamental. A função dele é ser o guardião do sigilo dos outros clientes, que não tem nada a ver com a investigação. Entendi. Ele fiscaliza o cumprimento do mandado, para garantir que os limites da ordem judicial não sejam ultrapassados. Se a polícia tentar levar, o computador onde estão os processos de dezenas de outros clientes, o representante da OAB vai intervir para impedir. Faz todo sentido. Ele garante que a investigação se restringe ao objeto específico do mandado. Perfeito. É uma camada de proteção para evitar que uma investigação contra o advogado se transforme numa devassa na vida de todos os seus clientes. Ok. Então, se a inviolabilidade do escritório é o escudo dessa armadura, a comunicação com o cliente preso deve ser a espada. A primeira ferramenta de ação da defesa. Os materiais são muito claros sobre isso. O advogado pode falar com seu cliente pessoal e reservadamente a qualquer momento, mesmo sem procuração. Pense na urgência disso. Uma pessoa é presa. Muitas vezes ela está assustada, confusa, sob uma pressão imensa. Com certeza. O primeiro contato com o advogado é vital. É nesse momento que ela vai ser orientada sobre seus direitos, como o de permanecer em silêncio, e a estratégia de defesa começa a ser traçada ali.
Se esse contato for adiado ou negado, a defesa já começa em desvantagem. Por isso a lei é tão enfática. A comunicação é garantida. É garantida mesmo que o preso esteja, por alguma razão, incomunicável para outras pessoas. Para o advogado, essa barreira simplesmente não existe. E a violação desse direito tem consequências sérias, pelo que eu vi nos materiais. Não é só uma infração administrativa, é crime. É crime. A pena para a autoridade que impede essa conversa é de detenção de 2 a 4 anos. Isso é bastante pesado, o que mostra o peso que a lei dá a essa prerrogativa. Exatamente. A criminalização dessa conduta foi uma mudança legislativa muito importante. Ela envia uma mensagem clara de que impedir o acesso do cliente ao seu defensor não é um mero abuso de autoridade. É mais grave. É um atentado direto ao direito de defesa. E essa comunicação imediata só tem valor se o advogado souber do que o cliente está sendo acusado, o que nos leva ao acesso aos autos do processo. Isso. Nos leva diretamente à próxima peça dessa armadura. Não adianta poder falar se você está falando no escuro, certo? Faz todo sentido. E segundo os guias, essa é uma das questões mais batidas em provas. O direito de examinar os autos de qualquer processo, mesmo sem procuração, contanto que não esteja em segredo de justiça. Sim. É poder chegar no balcão do fórum, pedir o processo, ler, tirar fotos, fazer anotações. E a lógica por trás disso é a transparência e a própria possibilidade de trabalho. Nos processos que correm em sigilo, o acesso é obviamente restrito, mas é garantido ao advogado que já tem procuração no caso. Exato. A analogia que os materiais usam, e que é perfeita, é a do médico. Limitar o acesso do advogado aos autos seria como pedir ao médico para fazer um diagnóstico sem poder ver os exames do paciente. Boa analogia. Como você pode orientar um cliente ou mesmo decidir se vai aceitar um caso sem ter acesso completo ao que já foi produzido e documentado? É uma condição básica para exercer a profissão. Audiência ou perante um juiz. E é aqui que entra um conceito que parece mais simbólico, mas que os materiais dizem ter um peso prático enorme. A ausência de hierarquia entre advogados, juízes e promotores. Essa paridade de armas não é só uma formalidade, sabe? Imagine a cena. De um lado, um promotor, que representa a força e a estrutura do Estado, com todo o aparato policial e investigativo à sua disposição. Do outro lado, um advogado de defesa, muitas vezes atuando sozinho. Se não houver uma regra que dentro do tribunal os coloque no mesmo patamar de respeito e tratamento, a balança da justiça já começa totalmente desequilibrada. A defesa seria esmagada pelo peso do Estado antes mesmo da discussão começar. Exatamente. Na prática, isso quer dizer que na sala de audiência, ninguém é chefe de ninguém. O tratamento tem que ser de igual para igual. E como isso funciona na prática? Os textos destacam o direito de reclamar, verbalmente e na hora, durante uma audiência contra qualquer ato que viole uma prerrogativa. Mas vamos imaginar a cena. Um advogado em início de carreira numa audiência tensa. O juiz o interrompe de forma ríspida. O que esse direito de reclamar verbalmente significa? Ele se levanta e grita protesto pela ordem, como nos filmes? É uma ótima pergunta, porque toca no limite entre o direito e a prática. O direito existe para ser usado. O advogado pode e deve pedir a palavra pela ordem para registrar em ata que sua prerrogativa de falar ou de fazer uma pergunta, por exemplo, foi cerceada. O registro em ata é a chave? É fundamental. Não se trata de criar um confronto, mas de garantir o registro do ocorrido seja feito. Porque se o processo subir para um tribunal superior, aquele registro prova que a defesa foi prejudicada. É um ato de coragem. Sem dúvida, mas é também um dever técnico. E para que essa coragem exista, há o outro pilar, a imunidade profissional. Que é o direito de não ser processado por injúria ou difamação pelo que diz no exercício da profissão. Exato. Ao defender seu cliente, o advogado pode ter que usar argumentos duros, contundentes, que desagradem a parte contrária, ou até as autoridades. Essa imunidade garante que ele possa apresentar sua tese com total liberdade, sem o receio de sofrer uma retaliação judicial por isso. Mas existem limites. Claro, não é um cheque em branco.
A lei diz que os excessos, como ofensas puramente pessoais e desvinculadas da causa, podem e devem ser apurados pela OAB em um processo disciplinar. Mas a regra geral é a liberdade, para que a defesa seja combativa e completa. E navegando pelos materiais, um detalhe me surpreendeu bastante. A inclusão de direitos muito específicos para a advogada gestante, lactante, adotante ou que acabou de dar à luz. Fiquei pensando, vagas de garagem reservadas, acesso a creches em fóruns, isso parece muito além do direito processual tradicional. Mostra uma mudança de mentalidade sobre a própria profissão, não é? Essa é uma observação fantástica, porque mostra como a lei evolui para refletir a sociedade. A advocacia, historicamente, foi uma profissão majoritariamente masculina. Certo. As regras e as estruturas dos fóruns foram pensadas por homens para homens. A crescente e necessária presença feminina na profissão expôs uma série de barreiras invisíveis, o que é um prazo processual que não para ninguém diante da realidade de um parto ou da adoção de uma criança, como participar de uma longa sessão de julgamento amamentando um bebê. São questões muito práticas. Muito. E essas novas regras, como a suspensão de prazos por 30 dias para a advogada que é única defensora na causa, ou a preferência na ordem das sustentações orais, elas não são favores, são ações afirmativas. Mas imagino que essas medidas não foram bem recebidas por todos. É fácil pensar que houve resistência, talvez de setores que viram isso como um privilégio e não uma medida de igualdade. Com certeza, houve e ainda há debates. Alguns argumentam que isso quebra a isonomia, a igualdade formal entre as partes. Mas o que essas regras buscam é a isonomia material, ou seja, a igualdade na prática. Entendi a diferença. Elas reconhecem que a maternidade pode impor desafios únicos à carreira da mulher e buscam criar condições para que ela possa competir em pé de igualdade. É o sistema se adaptando para não perder talentos, é o princípio da dignidade da profissão sendo aplicado de uma forma muito prática e humana, sabe? Reconhecendo que advogados e advogadas são, antes de tudo, pessoas. Então, o que tudo isso significa? Ao juntar todas essas peças, a inviolabilidade, a comunicação, o acesso à informação, a paridade de armas e essas proteções mais modernas, a imagem da armadura do cidadão fica muito clara. Não se trata de um código de privilégios por uma classe profissional. De forma alguma. Mas sim de um conjunto de garantias operacionais. São as ferramentas de trabalho para que o direito de defesa de qualquer pessoa possa ser exercido em sua plenitude. Perfeito. Proteger as ferramentas do advogado é, em última instância, proteger o cidadão que ele defende. Isso nos deixa com uma reflexão final, que está implícita em todo esse material. Os guias detalham os direitos e as proteções concedidas ao advogado. Mas, ao fazer isso, eles também apontam para uma imensa responsabilidade. A responsabilidade de usar essa armadura da forma correta. Exatamente. Se essas ferramentas tão poderosas existem para fortalecer a defesa dos cidadãos e o próprio Estado de Direito, isso levanta uma questão essencial para quem estuda ou pratica advocacia. Uma questão que não está na lei, mas na consciência de cada profissional. Qual é a linha ética que separa o uso legítimo dessas prerrogativas para a busca da justiça, do seu uso como um escudo para interesses próprios, ou pior, como um instrumento para deliberadamente obstruir o funcionamento do sistema legal? A armadura foi feita para proteger, não para esconder. E saber a diferença é talvez o maior dever do advogado.